E eu quero conversar com vocês sobre esse tema: construindo um casamento forte e feliz. E o nosso texto então aqui, o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, se você está preparando para casar, se você acabou de casar, se você já tem um tempo de casado, casada, esta palavra eu quero compartilhar com você. E eu quero compartilhar aqui com você algumas ideias nestes 24 anos de casado. Deus me deu uma mulher que tem sido uma bênção na minha vida, é a paixão da minha vida. E nestes 24 anos de casado, 24 anos, vivemos um casamento bem-sucedido, não porque eu sou bom ou a minha esposa é perfeita, e sim porque entendemos que quando temos uma aliança com Deus e nos esforçamos com sinceridade para lutar juntos pela família, pela união, aí o casamento fica forte, feliz, bênção. E a primeira ideia que eu quero conversar com vocês é que o casamento tem desafios. Os casais enfrentam problemas. É preciso compreender que maridos e esposas podem ter momentos felizes e dar apoio um ao outro, mesmo em meio aos tempos difíceis. Os desafios virão, mas é o que diz a palavra de Deus: quando são dois e um cai, o outro dá a mão e levanta. E além disso, existe a terceira pessoa, a terceira dobra, que é o Senhor. Você está querendo casar? Então escute. Casamento não é perfeito. Casamento não é perfeito. Talvez você está pensando que vai casar e vai resolver os seus problemas pessoais. Quem sabe você está querendo casar para resolver uma carência material, uma carência sexual. Quem sabe você está querendo casar para sair de casa, para fugir de problemas na sua casa. Aí você casa e passa um tempo, você vai ver que você viveu apenas uma utopia. Você agora vai acordar porque você estava vivendo um sonho. Casamento é bênção, gente. Mas é preciso ter esta compreensão. A compreensão que nós somos pecadores. O casamento tem problemas porque tem dificuldades, lutas. Por quê? Porque são duas pessoas que aventuram viver a vida a dois até que a morte os separe. E quando eu falo aventura aqui, casamento não é uma aventura, mas casamento tem aventura. Ah, quantas aventuras que eu já vivi e tenho vivido com a paixão da minha vida. A mulher que Deus me deu e que Deus me manda, que eu curta com ela, que eu vivo uma vida regalada com ela, a mulher da minha mocidade. Mas veja, nós somos pecadores. A Bíblia diz aqui em Jeremias 17 que o coração do homem é enganoso e desesperadamente o quê? Corrupto, gente. Eu fui convidado para ir pregar no culto fúnebre de um homem que faleceu aqui em Montes Claros. Lá estava a família, os amigos, e lá estava a viúva chorosa. E ela chegou perto de mim e depois falou ali para algumas pessoas: nosso casamento era perfeito. Pastor Eugênio, nós nunca brigamos. Olha, pastor, nós nunca tivemos problemas. Eu falei assim comigo: poxa vida, eu estou aqui num culto fúnebre de anjos. Tem gente que é assim. Tem gente que é tão jactanciosa, tão orgulhosa, tão cheia de si, que até num momento de luto,
A pessoa não reconhece o quão ruim ela é. Vivendo aquela mentira. Não existe casamento perfeito. Então é preciso, essa é a primeira diretriz. Você vai passar lutas. Agora a bênção, querido, escute, você rapaz que está me ouvindo, você que está me assistindo neste momento, preste atenção. Procure uma mulher de Deus. Ei, moça, entende? Moça, procure um homem de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 18, 22, que aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Então quem acha uma esposa, acha o bem. Ore ao Espírito Santo de Deus para que você escolha uma mulher não vendo a beleza física apenas, não interessado no aspecto, o estereótipo dela e nem dele. É verdade que nós temos as nossas escolhas. Quando eu comecei a namorar com Giselda e quando eu comecei a olhar o corpo de Giselda, o jeito dela falar, os olhos, eu fiquei encantado. Mas eu já estava na brecha, orando a Deus. Deus, prepara uma mulher do Senhor para mim. Prepare, Senhor. Por quê? Porque quando a mulher do Senhor, quando é um homem de Deus, quando é uma pessoa que tem um coração convertido, transformado, quando vem os problemas, quando vem as crises, as tribulações, quando vem os entendimentos que vão acontecer, aí tem Deus. É servo de Deus. E quem é servo de Deus tem o coração quebrantado. E quem é servo de Deus reconhece que é ruim. Por isso que você precisa de procurar um homem de Deus. E quando eu falo um homem de Deus, não é procurar um homem perfeito, porque não tem. Não é procurar uma mulher perfeita, porque não tem. Todo casal enfrenta, em certa medida, tribulação na carne. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7, 28, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. É Paulo falando, né? Paulo fala assim, olha, o meu conselho é que você não case. Mas se casar, tem tribulação. Ah, tem tribulação. São os temperamentos que não se batem, os opostos que, né, que ao invés de se atraírem, pelo contrário, distanciam. É aquela mulher falante, aquele homem mais pacato. É aquela mulher que veio de um lar totalmente desordenado, aquele homem que veio de um lar onde as coisas tinham de ser certinhas, tinham de estar tudo no lugar. Aquele homem que veio de um lar onde o pai e a mãe era perfeccionista, mas aquela moça que veio de um lar onde a mãe tinha muitos filhos e não passava roupa, e aquela bagunça, e quando casam, aí que o negócio pega. E pega mesmo. Então veja bem, vão ter tribulações por fora, tribulações por dentro, temores. E os problemas, lá tem que pagar conta de água, pagar conta de luz. Vem o desentendimento com a sogra, o desentendimento com o cunhado que pegou um dinheiro emprestado, o desentendimento com o sogro que pediu o carro emprestado, bateu o carro e não quer pagar porque não tem dinheiro. Queridos, a vida é assim. Então é isso. Olha, o simples fato de ter de lidar com os problemas do dia a dia pode desgastar o casamento. Vai ter mágoas, ressentimentos por causa dos desentendimentos. Falta de comunicação pode afetar qualquer casamento, e por melhor que seja, porque afinal a imperfeição às vezes nos leva a usar esse órgão chamado língua, né? Que é veneno mortífero. Tiago fala sobre isso. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo o incendia ou incendeia. A língua também é um fogo. Diz aqui que ela é mundo de iniquidade. Então, um dos problemas é que a gente pode emprestar este órgão, que a Bíblia diz aqui em Tiago, que é fonte de bênção, mas também é usado para maldição. E quantos casamentos que nesse momento de crise, o homem fala, acusa a esposa acusa o homem, e começa um jogar na cara do outro as deficiências, as debilidades um do outro, e quando você assusta, estão querendo separar. Então é preciso entender o seguinte: tem de pedir a Deus sabedoria, e eu quero colocar agora a segunda diretriz, que é preciso você pedir ajuda, buscar ajuda em alguém, em um casal que está forte, que conseguiu vencer os problemas. Muitos casais se sentem divididos porque não tem onde recorrer. Por isso que é importante você procurar ajuda, ler livros, ouvir uma palestra sobre casais, sobre família. E quando vêm os filhos? As exigências que existem no trabalho. E aí precisa, na verdade, você buscar em pessoas que venceram, pessoas que conseguiram nortear em meio àquela tribulação, um filho que deu trabalho, um menino que você criou com todo amor. Eu falo mais você que já tem um tempo de casado, pedir ajuda. Porque casamento tem problemas. Procurem pessoas que você possa inspirar. Nesses últimos dias nós estamos vendo que tem aumentado o egoísmo. As pessoas estão distanciando de Deus. Nós estamos vendo que a promiscuidade, nós estamos vendo que a pornografia, nós vivemos do mundo, jaz do maligno. E é o que a Bíblia diz em Timóteo, que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos de demônios. No final dos tempos, os homens serão egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, implacáveis, caluniadores, amantes dos prazeres. Então vivemos numa sociedade que você tem de vigiar. Aí é a terceira diretriz que eu quero dar. É preciso voltar para o Senhor. É preciso voltar para a palavra. São dias difíceis. São dias difíceis. Além disso, do mundo onde a iniquidade tem aumentado, vemos também o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5,8. Nós temos um adversário, o diabo, que anda em volta como um leão, que ruge, procurando a quem devorar. E qual é a estratégia dele? É destruir teu casamento. É destruir o relacionamento. É levar você a quebrar a aliança que você fez com seu marido, com a sua esposa. Então, em terceiro lugar, é preciso vigiar nesses dias difíceis. Ver qual é a sua limitação. Você que me assiste, que me ouve, talvez você homem, está usando a internet e fica nas madrugadas vendo sites pornográficos. Deus está te vendo. Deus está te vendo, mulher. O Senhor está te vendo. Nós estamos vendo casos aí, aqui em Montes Claros, em vários locais do Brasil, do mundo, onde as pessoas estão indo para clínicas para tratarem, porque se tornaram viciadas, dependentes, escravizadas pela internet. Internet é uma bênção, é uma bênção. Mas quantos casos que eu tenho tomado conhecimento, a mulher casada começou a ter contato com alguém
num site de relacionamento, de repente começaram a declarar um para o outro, e de repente cair agora no exagero e na loucura de se despir através de uma câmera, webcam, e acabou em separação, em desgraça. Terceiro lugar, para ter um casamento forte, feliz, vigie. Procure buscar na palavra de Deus. Procure vigiar, indo à igreja. Eu volto a dizer, participando de encontros, de palestras, lendo livros bons. Porque são dias difíceis, gente. Tem como ter um casamento forte e feliz? Sim. E olha, é um tempo de pressão. Pressão financeira, crises. Muitas vezes a mulher vai trabalhar fora, inexperiente, chega lá naquele trabalho e como ela já está com a autoestima baixa, e quem sabe é você que me assiste, que me ouve, está com a autoestima baixa, por quê? Conflito com o teu marido, ou conflito com a tua esposa, e essa mulher vai trabalhar fora, e quando chega lá é elogiada pelo chefe, pelo gerente, pelos colegas, e daqui a pouco começa ela a sentir envaidecida, e aí é pressionada dentro de casa, é pressionada para poder ajudar o marido, as pressões financeiras que existem, acaba a pessoa caindo. Então é preciso entender que tem como construir um casamento forte, tem como, apesar das limitações nossas, tem. Então a quarta diretriz para um casamento forte, feliz, é a lealdade e submissão àquele que instituiu o casamento e que deixou uma palavra e que deixou um manual como viver a vida a dois. O que acontece hoje é que os casais não estão lendo a Bíblia. O que acontece é que as famílias estão abandonando os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala, se o Senhor não edificar, mas não está falando apenas você dizer que tem Deus, que você aceitou Jesus. É ir para a palavra. É preciso ler a Bíblia juntos. Você entende, querido, querida? Ler a Bíblia juntos e entender qual é o papel da mulher, qual é o papel do marido. E esse quarto aspecto aqui é importante. E eu quero que você reflita no que eu vou dizer. É preciso entender o que a Bíblia diz em 1 Coríntios aqui. A cabeça de todo homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem. Então, aqui diz o texto em Efésios que o homem, que o marido deve amar a esposa e sacrificar por ela. O homem casa e acha que o papel dele é mandar, enche a geladeira de carnes, verduras, frutas, os enlatados, os enlatados, tudo estão lá, o leite. Mas ele não tem ternura para conversar com a esposa. Ele não compreende os dias que a esposa está nervosa, aquela tensão pré-menstrual, aqueles dias difíceis. Ele é grosso. Então é preciso entender que a mulher é o vaso mais fraco, mais frágil. É preciso tratar a mulher e mostrar o quanto você a ama, tratá-la com carinho, falar com ela de modo respeitoso. Essa forma amorosa de usar a autoridade conquista o amor e o respeito da esposa, e Deus abençoa um casamento assim. Então é preciso você, marido, ter ternura, ter carinho, respeitar sua esposa como parte frágil. Não precisa aí ficar exigindo que sua esposa seja submissa, te respeite. É preciso considerá-la. Ela precisa entender que você protege ela.
a Bíblia diz que as esposas devem ser submissas, humildes. E como que uma esposa pode ser humilde e submissa? Olha, quando o nosso amor pelo Senhor não é egoísta e se baseia em princípios, isso nos ajuda a nos humilhar sob a mão poderosa dele. É o que a Bíblia diz em 1 Pedro, que nós precisamos de humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor. Então a maneira importante de uma esposa submissa mostrar respeito pela autoridade do Senhor é por cooperar com o marido e apoiá-lo. A Bíblia diz em Colossenses 3,18: vós, esposas, estáis sujeitas aos vossos maridos, assim como é decente no Senhor. É verdade que nem todas as decisões do marido agradarão a esposa. Mas desde que a decisão não viole nenhuma lei de Deus, a esposa submissa estará disposta a ceder. Então é importante, é o quarto aspecto aqui nosso, a direção para um casamento forte e feliz. É buscar na palavra de Deus os papéis do marido, ou o papel do marido e da esposa. Por que a submissão da esposa é importante? A esposa ocupa uma posição digna como parceira de seu marido. Ela contribui muito para as decisões familiares por expressar de modo respeitoso o que pensa e sente, sem deixar de ser submissa. Então você pode dar palpite, você pode falar com seu marido: olha, eu discordo, olha, não é por aí. A mesma coisa o marido. O marido que é sábio ouve com atenção o que a esposa diz. E quando a esposa é submissa de coração, isso promove a alegria, a paz, a harmonia na família. E o casal fica feliz por saber que está agradando a Deus. Quero frisar novamente aqui: o papel do marido é amar. Os dois devem estarem submissos à palavra de Deus. Vivemos dias difíceis, onde as mulheres querem ser independentes. Eu não sou contra a mulher trabalhar fora, minha esposa trabalha fora, ela é uma diretora de escola. Mas o que não pode acontecer é perder esta verdade aqui bíblica, deixada pelo Criador. O marido é a cabeça da esposa. A autoridade está sobre ele. É ele que tem de direcionar a casa, e o papel mais difícil é do marido. Amar a sua esposa e sacrificar por ela. Eita, já pensou? Você ter de deixar de jogar aquela peladinha aquela semana, você ter de deixar de sair com seus amigos, com seus irmãos, porque a sua esposa te pediu, porque você precisa de sair com ela. Quem casa, gente, quando você casa, você vai cuidar das coisas da casa. Por isso, você que é solteiro, você pode dedicar a igreja do Senhor, lá na comunidade, a ajudar seu pastor, tomar conta de uma célula, de um grupo de comunhão. Você pode, enquanto você é solteiro e solteira. A Bíblia diz aqui em Coríntios que depois do casamento é um cuidar do outro. A mulher vai cuidar do marido e o marido vai cuidar da esposa. E eu estou vendo algumas igrejas e alguns líderes que não têm sabedoria. Levanta aquela irmãzinha como obreira, a irmãzinha está deixando a casa desarrumada, está deixando a desejar dentro da casa, os filhos estão se perdendo, o marido já está quase arrumando o amante. Mas eu estou trabalhando na obra. Sabe qual é a sua obra? A sua obra é você, em parceria com seu marido, debaixo da proteção e debaixo da unção do Senhor, debaixo da obediência da palavra, vocês estão construindo um lar estruturado, forte e feliz. Quando eu vejo um casalzinho na igreja que está dedicando demais na nossa igreja, eu procuro. Como é que está aí, bênção? Como é que está, minha filha? Porque muitas vezes o que acontece é que os crentes, casais, usam
aquela oportunidade de liderar um grupo na igreja, vão demais na igreja, até por alívio de consciência, por uma autoexpiação. Estão entendendo? Essa é a quarta diretriz que eu estou dando, como ter um casamento forte e feliz. E o pastor tem de orientar. Eu quero falar com você, quem sabe você que nos acessou agora aí, você que está me vendo, você que está me ouvindo, quem sabe você precisa de até parar de ir mais na igreja. Ih, pastor, o que é isso? Quem sabe você precisa de ter mais tempo um para o outro. Tempo para seu esposo, tempo para o seu marido. Vou dizer, quem sabe você precisa, mulher, de diminuir lá a carga horária do seu trabalho. Você vai perder seu marido. Seu marido é homem de Deus, mas ele não é ferro, ele é homem, ele é gente. Você vai perder a sua esposa. Sua esposa é mulher de Deus, mas é gente, é mulher, é homem, é serva de Deus, mas é gente, é ser humano. Depois vai falar, separamos por causa do demônio, foi você que foi culpada. Entendeu? O papel mais difícil é do marido, amar, sacrificar pela esposa. Escute, Deus não tirou a mulher da cabeça do homem, para ele não mandar, não dominar e vice-versa. Deus não tirou lá debaixo dos pés para que ele pise nela, mas Deus tirou exatamente do lado aqui, ó, esquerdo, para ser protegida, cuidada, defendida, amada. E exatamente que é o lado do coração, para quê? Para ser amada, valorizada, defendida. E é por isso que estamos dizendo aqui que esta é uma diretriz. O homem tem de sacrificar, e é difícil em alguns aspectos. Já pensou? O homem está carente naqueles dias, porque o homem é o seguinte, cara, o homem é um problema sério. O homem, ele não se prepara sexualmente, ele já vive preparado. Aí naqueles dias a mulher está com algumas dificuldades, houve um problema que ela ficou sabendo da sua mãe lá, de um irmão, e naquele momento, aí você vai ter de sacrificar. Ah, pastor, eu não consigo não. Consegue? Você tem o Espírito Santo? Agora a mulher submissa, olha, eu tenho uma ideia de submissão engraçada. O homem ama, sacrifica, o papel dele é amar, sacrificar. E quando o homem ama, consequentemente, a mulher vai submeter, porque ela está debaixo do papel do homem, que é amar e sacrificar. Então, quando o homem ama a esposa, dedica-se a ela, eu quero dizer uma coisa aqui, só se a mulher for muito uma pessoa que tem um caráter deformado, concorda ou não? Só se uma mulher tem um caráter deformado, para ela não ser uma mulher cuidadosa, bênção dentro de casa em todas as áreas. Então escute, a esposa ocupa uma posição digna, como parceira de seu marido. Então, dentro ainda desta diretriz, eu quero falar também, baseado aqui em Efésios, o cuidado que os pais têm de ter, porque tem algumas casas onde os filhos não querem ficar mais. Tem filho que fala assim, olha, lá em casa é uma desgraça, lá em casa é um inferno. Tem muita menina querendo sair de casa, tem muita menina se perdendo, tem muita menina com as emoções desordenadas, rapazes, adolescentes. Por quê? Porque os pais não cumprem o seu papel de cuidar, de proteger dos filhos e os provoca a ira. Quando a Bíblia diz que os filhos devem honrar pai e mãe e submeter os seus pais no Senhor, mas a Bíblia também fala, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Cobra demais, o filho não aguenta. Eu quero passar então para a quinta diretriz, para que tenhamos um casamento forte, um casamento feliz, é perdoar. O perdão é essencial. Um dos blocos de construção mais importantes no casamento,
um casamento feliz, um lar forte, é o perdão. A união conjugal é fortalecida quando maridos e esposas continuam a se suportar e a se perdoar liberalmente. A Bíblia diz que nós devemos considerar cada um superior a si mesmo. O que significa isso? Eu considerar a Giselda superior a mim, eu me abrir e falar: querida, pode falar. Eu quero aprender contigo. Eu sou teu conservo. Isso que é considerar o outro superior a si. Porque nós todos estamos debaixo de uma ordenança do Senhor. Estamos debaixo da submissão do Senhor. O texto aqui que nós estamos falando dele, Efésios, está falando dos dois que estão debaixo da submissão do Senhor. E eu considerar o outro superior a mim é eu reconhecer: olha, eu errei, minha amada. Queridos, quantas vezes eu já errei e continuo errando com Giselda? Quantas vezes eu tive de falar: querida, me perdoe, amada. Quantas vezes eu já chorei: querida, me perdoe. Quantas vezes eu já chamei Melissa, chamei Luninha, esses dias mesmo. Eu chamei, antes dela dormir: filhinha, eu quero conversar com você. Filha, me perdoe. Eu fui tão grosso. E eu não quero aqui arrumar argumentos para justificar a maneira como eu tratei a sua amiga, tratei você. Me perdoe, filha. Aí aquela voz: papai, eu entendo. Tá perdoado, papai. Aí você recebe um beijo. Queridos, isso não diminui a gente. Então, quando o casal não consegue esquecer mágoas antigas e vez por outra as usa para ferir um ao outro, para ferir o filho, para ferir a sogra, porque eu estou falando também como um todo, gente. Assim como rachaduras podem comprometer a estrutura de uma casa, sabe? Assim também vai rachando mais e mais quando não há perdão, o ressentimento, a mágoa. Queixas e ressentimentos podem se alastrar em nosso coração, tornando o perdão cada vez mais difícil. Por outro lado, o casamento se fortalece quando o marido e a esposa se perdoam no Senhor. E assim, o Senhor perdoa. Perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, Senhor. Mas você perdoa a sua esposa? Você perdoa o seu marido? Olha, muitas vezes, pais, cônjuges, ficam jogando algo do passado. A Bíblia diz em Miqueias 7, 18, 19, que o Senhor, Ele esquece as nossas iniquidades, Ele as perdoa, Ele perdoa os nossos pecados. E o texto diz que Ele pisa nas nossas iniquidades e as jogam nas profundezas das águas. Talvez você está me assistindo, me ouvindo, e o problema do seu casamento é porque seu marido cometeu um erro, sua esposa cometeu um erro, seu filho errou, sua filha engravidou, e você fica aí jogando na cara, e essa rachadura está aumentando. Em que sentido o amor cobre multidão de pecados? Porque a Bíblia diz que quando a gente ama, cobre uma multidão de pecados. O verdadeiro amor não leva em conta o dano. Ele cobre uma multidão de pecados. Em outras palavras, o amor não estabelece uma quantidade certa de pecados que podemos perdoar. A Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro perguntou ao Senhor: quantas vezes eu devo perdoar? Quantas, Senhor? E Jesus respondeu: até 70 vezes 7. Então, com isso, ele quis dizer que não existe um limite de vezes para você perdoar seu marido, para você perdoar sua esposa. Então nós estamos falando sobre esse tema, as diretrizes, como ter um casamento forte e feliz. E para ter um casamento forte e feliz, é preciso perdoar esse ressentimento que está no teu coração aí, querida. Larga isso. Joga diante do Senhor. Uma graminha chamada tiririca, sempre ela aparece nos jardins. Você
arranca ali, limpa tudo, paga alguém para limpar, depois manda fazer um cimento. Daqui a pouco aquela graminha, chamada tiririca, ela desponta. Aí você tem de pegar lá na cebola e arrancar. O ressentimento amargo é isso. É como aquela graminha, tem de arrancar pela raiz. Aí você me pergunta, pastor, eu não consigo perdoar. Eu quero ser sincero com você, amada e amado. Ninguém consegue perdoar. Perdão não é algo inventado pela natureza, por alguma ideologia, por ideias filosóficas. Perdão vem de Deus. É Deus, através do seu Espírito, que nos capacita, que nos habilita a perdoar. Então é preciso você pedir agora ao Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar meu marido. Eu não estou dizendo, olha, perdão não é esquecer, mas é você lembrar, mas sem aquelas arranhuras, sem aquele ressentimento, sem aquela raiva. Porque nós não fazemos igual faz um computador, que a gente deleta, faz a formatação completa e joga todos os arquivos fora. Se você não guardou ali no HD externo, né? Mas o perdão é quando você é curado, é quando você é curada. E este é uma diretriz, se nós queremos ter um casamento forte. Talvez você precisa hoje conversar com a tua esposa, conversar com o teu marido. Peça alguém para te ajudar. Quem sabe você tem que chamar seu filho hoje e falar, filho, me perdoe. Isso não vai diminuir você. Eu aprendi isso, a pedir perdão até na igreja, em frente da igreja. Quantas vezes eu já cheguei à frente da igreja e pedi perdão para um irmão que eu ofendi no meio de todo mundo e gerou conflitos. Então escute, o perdão fortalece o casamento e aproxima mais e mais o casal. Para combater a tendência de não perdoar, é preciso esforçar para agradecer e valorizar as coisas que o outro faz. Então crie, querido, querida, crie o hábito de dar elogios sinceros. Crie o hábito. Comece a elogiar, exercite. Talvez você é uma pessoa, faça uma avaliação da tua vida, talvez você é uma pessoa que tem uma mania de implicar. Você implicou com teu filho, olha, talvez eu estou falando com o senhor que você está implicado com teu filho. Você implicou com o cabelo do teu filho. Você está implicada com as roupas que o teu filho está usando. Mas você lembra na época, quando você tinha seus 15 anos, que roupas mais cafonas você vestia? Você lembra? Que roupa mais horrível você vestia? Agora você quer cobrar sem a gente. A gente esquece que a gente já foi adolescente. A gente esquece que a gente ficava 1 hora. Você, homem, você ficava 1 hora lá no chuveiro da tua casa e sua mãe reclamando. E o que você estava fazendo lá? Você estava masturbando? Era. Não era não? Então esse é o problema. A gente converte, a gente agora tem uns filhos. A gente quer que os meninos sejam perfeitos. É preciso você ganhar tempo com teu filho. É preciso você ganhar tempo com a tua filha. E tem coisas que a gente tem que negociar para o bem. Eu aprendi uma coisa. Tem coisas negociáveis e tem coisas inegociáveis. Você pode negociar com a sua filha e com teu filho coisas que não vão ferir, na verdade, os princípios do reino de Deus. Você pode conversar com seu filho sobre o pince que ele está querendo colocar? Sim. Conversa com ele. Meu filho agora, pastor, está querendo colocar uma tatuagem. Conversa com ele. Qual o motivo da tatuagem? Pastor, meu filho agora está querendo colocar. Pastor, minha filha agora resolveu furar 5, aqui na orelha, 5 buraquinhos. Converse com ela. Nada vai contribuir com essa sua maneira ignorante. Eu quero falar uma coisa aqui, olha. Tudo tem de ser na conversa.
Aí eu quero colocar agora esse quinto aspecto. Diálogo. Conversar. De repente você tem uma opinião formada. E ali, quando você começa a conversar, você vai ver que de repente você está equivocado, equivocada. É preciso conversar com a tua filha. É preciso conversar com o teu filho. É preciso conversar, sentar. Estamos vivendo dias hoje onde nós não estamos tendo diálogo. Antigamente, nossos lares eram sepulcrais, aqueles lares cemiteriais, ninguém conversava, aquele silêncio, não era? Por quê? Ou era silêncio demais, porque o pai não conversava com os filhos, ou então só tinha brigas, só tinha agressão. Você quer construir um lar equilibrado, forte, feliz? É preciso usar o poder da fala, é conversar. Esta é uma regra tremenda, maravilhosa. De vez em quando Giselda fala comigo assim: olha, eu quero conversar com você. Eu já fico com medo. Vai ter um bocado de eu. Ela é tremenda, ela é maravilhosa. É a paixão da minha vida, e Deus tem usado essa mulher para mudar, moldar a minha vida. Conversa. É preciso ter diálogo.